Novamente temos o privilégio muito grande de abrir a Palavra de Deus e estudar a primeira carta de Paulo ao seu filho na fé, chamado Timóteo. Primeira carta a Timóteo. As epístolas pastorais, que incluem 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, recebem aquele título, aquela designação de pastorais por causa do conteúdo. Tratam de assuntos relacionados com pastoreio. Trata também de conselhos que Paulo dá para os seus próprios filhos na fé. Timóteo pastoreava em Éfeso, aquela cidade a oeste da Turquia moderna, e Tito foi deixado em Creta, depois de Paulo evangelizar naquela ilha ao sul da Grécia. Entre os mais liberais, eruditos, estudiosos, tem havido muito questionamento quanto à autenticidade destas cartas. E nós queremos passar a dar informação sobre a boa razão, na minha opinião, de crer que todas as três foram escritas pelo apóstolo Paulo. Mas vamos então ao assunto de primeira ordem, a autoria das cartas pastorais de Paulo. Primeiramente, evidência externa. Estas cartas, 1 Timóteo, por exemplo, foi omitido do cânon de Márcio, 140 anos depois de Cristo. Nós não sabemos por que ele não inclui nem 1 Timóteo, nem 2 Timóteo e nem Tito. Talvez por serem cartas escritas para pessoas privadas, ele não achou que deveria ser incluída no seu cânon. Que não cumpriu os seus critérios, não sabemos exatamente quais eram esses critérios, mas como ele era herege, nós não temos que ter muito problema com isso. Agora, segundo o cânon de Muratório, ano 170 depois de Cristo, nós encontramos esta carta, 1 Timóteo, incluída. Os pais da igreja, Irineu, Clemente de Alexandria e Tertuliano, todos os três atribuem esta carta a Paulo. A.S. Peake, um estudioso mais ou menos liberal, diz que a evidência externa não favorece a rejeição dessas três cartas. Certamente nós podemos, se contarmos com apoio da evidência externa, que nós devemos acreditar que Paulo realmente escreveu as epístolas paulinhas. Donald Guthrie, nos seus 3 volumes de introdução ao Novo Testamento, argumenta que a evidência externa da 1 Timóteo é comparável a qualquer outra carta que Paulo escreveu, inclusive Romanos, 1 Coríntios ou qualquer outro. Então, desde os primórdios, desde os primeiros autores, pais da igreja, que nos relatam o que eles pensavam, nós encontramos referências às epístolas pastorais como sendo autênticas. Portanto, eu creio que nós podemos também contar com essa autenticidade. Não, a razão que os liberais, os modernistas, rejeitam a autoria paulina das 3 cartas pastorais é simples e puramente por causa de evidência interna. E o que nós agora vamos passar a examinar é essa evidência interna. Primeiramente, é verdade que o autor reivindica ser o apóstolo Paulo, 1 Timóteo 1, versículo 1. Há muitas referências pessoais também, que se referem ao próprio apóstolo, consistentes com o que nós conhecemos da vida de Paulo. 1 Timóteo 1, 13, também versículo 15, 2, 7, os irmãos depois lendo vão ver que justamente falam sobre aquilo que nós sabemos sobre a vida de Paulo. Em número 3, a harmonia entre esta carta e as outras cartas é muito forte. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, eles compõem um grupo de cartas que estão interligados por estilo, por vocabulário e por conteúdo. De maneira que
Se nós aceitarmos 1 Timóteo sendo autêntico, deveríamos aceitar 2 Timóteo e Tito também. Agora, algumas dicas sobre a posição modernista, a posição daqueles que rejeitam esta carta. Eruditos que aceitam a autoria de Paulo, em primeiro lugar, Adolfo Schlatter, da Alemanha, Michaelis, também da Alemanha, e Donaldo Guthrie, já mencionado. Aqueles que afirmam que é pseudônima, isto é escrito por outra pessoa, mas colocando o nome de Paulo, escrito entre o ano 100 e o ano 150, Holtzmann e Dibelius, autores liberais. Alguns que pensam que as epístolas são amplificações feitas por alguns discípulos de Paulo. Isso seria a posição de P.N. Harrison e E.F. Scott. Os que acham que foi escrito por um amanuense é Roller e Joaquim Jeremias. Isto é, um amanuense teria modificado o estilo, pegando as ideias de Paulo e colocando num estilo vocabulário diferente do que as outras cartas. Agora, os argumentos levantados contra a autoria paulina. Seria interessante examinar esses argumentos e saber para cada um deles tem respostas. Não há nenhum argumento que é tão forte que a gente teria que dizer, realmente eu tenho que rejeitar a autoria paulina das epístolas pastorais. Primeiro argumento é o argumento linguístico. Há muitas peculiaridades da linguagem e vocabulário em 1 Timóteo que não aparecem em outras cartas de Paulo. Aparecem nas epístolas pastorais, mas não em outras cartas, as outras 10. Mas dá para explicar as diferenças de vocabulário por dois métodos. Primeiro é que Paulo está numa situação diferente, ele está escrevendo de um outro lugar, ele está também falando com uma idade mais avançada, talvez sendo influenciado por algumas discussões, ele vai usando linguagem diferente. Não é tão difícil mudar de linguagem suficientemente para explicar esta modificação linguística entre as outras cartas e 1 Timóteo. Em segundo lugar, temos o argumento cronológico. 1 Timóteo não cabe dentro do esquema de Atos, mas nem precisa, porque podemos concluir que Paulo foi liberto, que havia 2 prisões, que ele foi preso novamente e que, nesse caso, ele podia ter cumprido outras missões e aquela evidência interna se encaixar naquele período que o livro de Atos não conta. Nós sabemos que o livro de Atos termina com Paulo numa prisão caseira em Roma, cerca do ano 60 ou 61. Mas Paulo foi morto até o ano 67, então nós temos uns 6 anos em que Paulo podia ter andado para aqui e para lá e explicar essas diferenças e esses eventos dentro das epístolas pastorais que o livro de Atos não menciona. Terceiro argumento, o argumento eclesiástico. A organização da igreja é muito avançada, segundo esses críticos modernistas. Mas existe uma harmonia básica entre a organização que vemos em 1 Timóteo e Atos 14, 23, que fala da ordenação de presbíteros, ou Efésios capítulo 4, versículo 11, onde encontramos pastor-mestres, ou também Filipenses 1:1, que fala de bispos. 1 Timóteo fala, capítulo 3, versículo 1, de bispo, que é a palavra portuguesa que traduz a palavra episcopos. É uma espécie de má pronúncia dessa palavra. Episcopos significa supervisor. Epi, sobre, scopos, olhar por cima. Depois temos o quarto argumento teológico. Os liberais acham que encontramos aqui uma doutrina diluída e mais baixa, não a doutrina que nós esperaríamos do apóstolo Paulo,
Mas Paulo está tratando de problemas da igreja, problemas eclesiásticos, e não está tratando de problemas mais teológicos, como ele trata em Romanos e Efésios. Portanto, nós devemos, creio eu, ainda aceitar, baseado na evidência externa, e saber que não tem nenhum argumento absolutamente incontrovertível que possa segurar-nos que Paulo não escreveu essas cartas e que ele não escreveu 1 Timóteo. Conclusão: aceitamos a autoria paulina de 1 Timóteo. Agora, cabe-nos colocar alguns eventos que não se encaixam dentro do esquema de Atos, mas que são necessários para nós entendermos as epístolas pastorais. Tomem nota destes eventos, porque nós não sabemos em que ordem eles acontecem. Paulo menciona esses eventos, mas ele não dá dicas quanto à ordem que elas aconteceram. Primeiramente, há tentativas de sugerir um itinerário de Paulo e ordem de eventos que cabem dentro das epístolas pastorais, mas não é possível demonstrar e provar que esse esquema está certo. Há pessoas que vão lhe dar um esquema, uma ordem de acontecimentos, mas não dá para saber que esta é a ordem certa. Não é que duvidemos da historicidade desses eventos. Não achamos que sejam imaginárias e fictícias, mas nós achamos que a ordem é quase impossível descobrir com qualquer confiança. Temos necessidade, portanto, de incluir os seguintes eventos. Em primeiro lugar, Paulo teria sido liberto da prisão em Roma entre 60 e 61. Pensava em visitar alguns lugares. Se Colossenses e Filipenses foram escritos em Roma, como muitos pensam, ele mostra que ele estava esperando visitar os irmãos em Filipos 2, versículo 23 seguintes, e também Colossos, Filemão, versículo 22. Paulo deixou Tito em Creta, Tito 1, versículo 5. Deixou Timóteo em Éfeso, 1 Timóteo 1, versículo 3. Visitou Macedônia, 1 Timóteo 1, 3, novamente. Foi para a Espanha, se Romanos 15, 24, essa intenção se cumpriu. Ele fala em Romanos 15, 24, que ele esperava chegar em Roma. Clemente de Roma diz que Paulo viajou até as fronteiras do oeste, mas ele não explica se foi Espanha ou não. Clemente de Roma escreveu antes do fim do primeiro século, então era quase contemporâneo com o apóstolo Paulo. Paulo passou algum tempo em Troade, 2 Timóteo 4:3, para deixar alguma coisa lá, para pedir Timóteo depois trazer pergaminhos e a capa. Paulo esteve em Mileto, 2 Timóteo 4:20. Paulo pensava em passar o inverno em Nicópolis, Tito 3:12. Não sabemos quando. Foi preso novamente e foi decapitado em Roma logo antes da morte de Nero, que aconteceu em 6 de junho do ano 68. Então a morte de Paulo teria ocorrido lá para o ano 67, o começo do ano 68. Vou dar agora pouco de atenção à data e lugar de origem. Realmente nós não podemos distinguir muita diferença em termos de data entre 1 Timóteo e Tito. 2 Timóteo deve ser mais tarde. De qualquer forma, encaixamos as 3 cartas pastorais entre 61 e 68, quando Paulo teria morrido. A ordem das cartas é 1 Timóteo, Tito, 2 Timóteo. 2 Timóteo é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo.
Possivelmente, 1 Timóteo foi escrito em 63 depois de Cristo. Paulo teria mais ou menos essa idade também, uns 60 ou 63 anos. Origem, nós não podemos adivinhar. Até Robertson sugere que foi escrito de Macedônia. 1 Timóteo 1:3. David Smith sugere a Laodiceia. Mas realmente nós não temos uma ideia clara de onde foi escrito. Qual foi o propósito que levou Paulo a escrever 1 Timóteo? Em primeiro lugar, eu mencionaria que ele escreveu 1 Timóteo para encorajar Timóteo a ficar num lugar difícil. Aparentemente, a igreja em Éfeso estava se tornando complicado. Segundo, para advertir Timóteo sobre doutrinas errôneas, doutrinas que deveriam ser abafadas e apagadas. 1 Timóteo 1:3-7, 18-20. Terceiro lugar, para instruir Timóteo na administração da igreja. 2:8-15 e 3:1-16. Alguns casos relacionados com a escolha de pastores e diáconos, diaconisas. Paulo mesmo diz: o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede do coração puro e da consciência boa e de fé sem hipocrisia. Isso encontra-se no primeiro capítulo de 1 Timóteo, versículo 5. Então ele mesmo diz que a carta foi escrita para criar uma consciência melhor. Isto é para levar a igreja a um amor mais forte pelo Senhor, a uma santidade mais certa, acertada. Aí então temos 4 razões para a carta ser escrita. Vamos agora para o esboço do conteúdo da carta. Capítulo 1, versículos 1 e 2, temos a sua introdução, essa saudação tão comum nas cartas de Paulo. Depois temos algumas advertências em capítulo 1, versículos 3-20. Advertência contra aqueles falsos mestres, aparentemente muito envolvidos com judaísmo e com legalismo. Depois temos instrução sobre como cultuar em público, 2:1-15. Oração em público, 1-8. A mulher no culto, 9-15. Em quarto lugar, temos as qualificações para os oficiais da igreja, em 3:1-13. Primeiramente para bispos, que seriam pastores, 3:1-7. E depois para diáconos e diaconisas, 8-13. Depois, em quinto lugar, temos instruções acerca da administração da igreja, 3:14-6:21. Em primeiro lugar, o propósito e esperança de Paulo, 3:14-16. Métodos de tratar os mestres falsos, 4:1-16. Métodos para tratar dos vários grupos sociais, 5:1-6:2. Denúncia dos falsos mestres, 6:3-10. Apelo à vida consistente e ministério eficaz, 6:11-21a. Conclusão, 6:21b. E assim concluímos o esboço simples da carta de Paulo a Timóteo, primeira carta. Estaremos gastando o resto de nosso tempo falando sobre o conteúdo da carta e fazendo observações e interpretações de certos ensinamentos. Estaremos então falando destes acontecimentos chamados peculiaridades. Temos aqui uma boa descrição da carta, seria um manual de cuidado pastoral. Boa descrição da carta, um manual de cuidado pastoral. Austin Farrar diz que revela o caráter de um homem idoso que não se preocupa em pôr suas ideias em ordem. Ele achava que 1 Timóteo e 2 Timóteo não estão muito bem organizados. Pode ser. 3.
a similaridade entre 1 Timóteo e Tito. Quando comparamos as duas cartas, encontramos bastante coisa em comum, especialmente aquelas dicas de como escolher futuros líderes e pastores ou bispos. Ambas contêm essas qualificações para os bispos e ambas das cartas contêm instruções para tratar de grupos sociais, tal como viúvas, tal como pessoas idosas, assim por diante. Número 4, podemos perceber que 1 Timóteo trata de combater uma heresia semelhante ou a mesma que Paulo combate em Colossenses. Então tem uma forte dose de judaísmo por um lado e também de gnosticismos, numa mistura, e que essas ideias infiltraram a igreja de Éfeso, talvez vindo daquela região de Colossos, que ficava a 150 quilômetros ao leste de Éfeso. Veja aqui, uma forma de gnosticismo e intelectualismo. Veja a seguinte explicação da linguagem que Paulo usa. Por exemplo, ele fala de genealogias sem fim. Podem ser as muitas aiones ou emanações que separavam Deus dos homens e do mundo. Aions podem também ser entendidos como certas demiurgos. Todos são maneiras em que os gnósticos explicaram aquele espaço entre Deus e o mundo material que seria mau. O termo fábulas ou mitos em 1:4 poderia se referir ao método de alegorizar a vida de Cristo em círculos gnósticos. Nós não sabemos muito sobre isso. Número 3, saber, como falsamente lhe chamam, 6:20, descreve bem o gnosticismo. Número 10, a advertência contra ceticismo, 4, 3 e 4, se aplicaria ao tipo de gnosticismo ascético, 1 Timóteo 2,15, onde casamento e criar filhos é para a honra de Deus. E Paulo combate esta proibição de casamento que nós encontramos em 1 Timóteo 4. A declaração que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens refutaria o conceito de muitos mediadores angelicais. Cristo é único. Cristo é o único que pagou pelos nossos pecados. Nenhum anjo, nenhum desses aiones que traria algum contato entre Deus e a humanidade, o material, explicaria o perdão que Jesus Cristo nos traz. Vamos agora então para as observações que gostaríamos de fazer com o tempo que ainda nos resta. Notamos em primeiro lugar que Deus é nosso Salvador e Jesus Cristo é a nossa esperança, no primeiro versículo de 1 Timóteo. Podemos ver claramente que Paulo afirma a deidade de Jesus Cristo, que ele é divino. Paulo inverteu a declaração esperada, que seria de afirmar que Jesus Cristo é nosso Salvador. Veja Tito 2,13. A manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então, essa inversão favorece o reconhecimento que Jesus é divino. Deixe-me ler o versículo de novo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Número 2. Paulo coloca a ignorância que motivou suas perseguições contra a igreja como uma razão por ter obtido misericórdia. Os irmãos lembram que Paulo diz que ele perseguiu a igreja, mas que ele obteve misericórdia porque ele fez na ignorância. Nós encontramos no nosso mundo hoje muitas pessoas que fazendo muito mal contra a igreja porque nunca ouviram falar de Cristo,
nunca leram a palavra de Deus. Então a ignorância é um fator na misericórdia de Deus. Número 3, Paulo nunca deixou de ser o principal entre os pecadores, versículo 15. Fiel é a palavra e digno de toda a citação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou principal. Paulo nunca deixou de ser principal pecador, como qualquer pessoa que vive em muita comunhão com Cristo. Não que ele seja um pecador grosseiro, mas ele reconhece que ele é principal dos pecadores no sentido que ele tem muita oportunidade de conhecer a Cristo e mesmo assim continuando sendo pecador e agravando desta forma sua culpa. Quem sabe mais, dele mais será requerido, diz a palavra de Deus. E Paulo reconhece que ele tem muito contato com Deus e aí ele continua pecador, como nós lemos em Romanos capítulo 7. Número 4, boa consciência, em capítulo 1, versículo 19, refere mais à conduta e às normas externas do que, como nós hoje usamos a palavra consciência, referindo-se a como nós sentimos. Eu fiz tudo de boa consciência, significa que eu nunca achei que estava errado. Mas quando Paulo fala de boa consciência, 1, versículo 19, ele está pensando muito mais no elemento de que as normas de graça, de moralidade, da ética não foram feridas. São normas externas e não simplesmente que eu sinto bem. O grande problema com a consciência que apenas com a pessoa se sente, e tem muitas pessoas nas prisões que não têm nenhuma consciência de ter errado naquilo que eles fizeram. A consciência não é um guia que nós podemos confiar muito, porque de fato o coração é muito enganador. Aliás, mais enganador, diz Jeremias 17, do que qualquer outra coisa. E, portanto, não pense que por ter boa consciência, que por isso a gente não esteja errando. Muito bem, nós encontramos então esta possibilidade da consciência errada em 1:19, 2:1-4, ensina que devemos de fato orar pelos homens que não conhecem a verdade. Não são muitos textos na palavra de Deus que nos encorajam a orar pelos perdidos. Mas em capítulo 2, nós somos encorajados a orar, especialmente para as autoridades, para que nós possamos gozar de tranquilidade e que a igreja não seja impedida de evangelizar. É muito difícil levar a palavra de Deus aos perdidos, onde há muita intranquilidade, onde há muita guerra, onde há muita preocupação de manter a vida e buscar alimentos. Toda pessoa está com sua mente tão perturbada. E quando temos governadores ruins, é também difícil repassar o evangelho e evangelizar. Paulo diz, nós devemos orar para que nós tenhamos liberdade e tranquilidade para evangelizar. Número 6, a humanidade plena de Jesus e claramente afirmada em 2:5. Jesus é homem, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Interessante que havia uma ala de gnosticismo que negava a humanidade de Cristo. Falava que uma espécie de divindade que ocupava o corpo de Cristo, mas antes de Cristo morrer, essa divindade separou-se de Cristo. E que Jesus não era realmente totalmente homem. As heresias cristológicas são combatidas claramente da própria palavra de Deus. Número 7, percebemos que na igreja primitiva era praxe levantar as mãos para orarem.
2:8. Levantavam as mãos. Quero, irmãos, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas. Exatamente, não pode ser qualquer mão, não pode ser mão que assina cheque falso, cheque sem fundo. Tem que ser mãos santas, mãos que não derramam sangue, não mãos que batem na esposa, tem que ser mãos santas que se levantam. Então, se na sua igreja se levanta as mãos, os que assim fizerem devem ser lembrados disso. Se suas mãos não são inocentes e santas, devem ficar bem a seu lado. E talvez seria bom guardar a boca fechada. Número 8. A importância da maneira que as mulheres se vestem se destaca em 2:9. Da mesma sorte que as mulheres usem traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleireira frisada com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso. As mulheres não devem tentar pegar as últimas modas, não somente porque gastam dinheiro à toa, mas também porque chama a atenção às suas próprias pessoas e não ao Senhor Jesus, quem nós adoramos. Deve chamar-se então a atenção a beleza interior, a piedade e a submissão ao seu marido, versículos 9 e 10. Em outro lugar, 2:12, tem levantado muita discussão em torno da igualdade de mulher e do homem, que não se questiona mais o fato de que Paulo diz: não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Parece reconhecer a hierarquia que caracteriza a criação e a própria Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Eu creio que Paulo não estaria proibindo que a mulher ensine. Em Tito, ele diz que as mulheres devem ensinar outras mulheres, especialmente as mulheres mais experientes, a ensinar as mulheres mais novas a ensinar a amarem aos seus maridos. Eu creio que mulheres muito dotadas, conhecedores da palavra, podem ensinar, mas eles devem ter muito cuidado de não arrojar para si mesmos, não reivindicar autoridade no ensino. A autoridade é algo que pertence primeiramente a Deus Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, e depois ao homem, que é incumbido de ensinar com autoridade. Esta seria talvez a maneira, pelo menos naquela época, de evitar mais heresias surgirem. Especialmente porque as mulheres naquela época não eram instruídas, poucas delas sabiam ler, mas eles eram permitidos profetizar, e talvez eles receberam profecias de demônios e não do próprio Senhor Jesus. Nós encontramos capítulo 4 de 1 Timóteo, que havia doutrinas de demônios. E em 1 de João, capítulo 4, versículos 1 a 3, somos advertidos a testar os espíritos, se vem de Deus ou se não vem de Deus. Então, as mulheres devem ter muito cuidado nessa área de ensino. Número 10. 2:15 afirma que a mulher será preservada ou salva através da sua missão de mãe. Isto é, trazendo à luz filhos e criando esses filhos, ao contrário da posição gnóstica. Hoje em dia ninguém duvida que a mãe é uma profissão dada por Deus, é um privilégio que Deus dá, mas naquela época, quando os falsos mestres estavam ensinando que dar luz ao filho seria uma espécie de pecado, seria ruim, especialmente se a mulher é proibida de casar, o homem é proibido de casar, como diz capítulo 4. Então, Paulo diz, rejeitando esta posição gnóstica,
a mulher será salva, será preservada em dar luz a filhos. Número 11, capítulo 3, versículo 1. Paulo não faz nenhuma referência ao chamado ao pastorado. Ele simplesmente diz, fiel é a palavra, se alguém aspira ou deseja o episcopado, excelente obra ele almeja. O que quer dizer isso? Eu entendo com isso que chamado é para todo crente. Todo crente é sacerdote na Igreja de Cristo. Leia 1 Pedro capítulo 2. O desejo de ser episcopal supervisor, de ter autoridade sobre a igreja, é algo que alguém precisa desejar, porque envolve disciplina, envolve ensino, envolve estudo da palavra com muito cuidado. Então deve ser uma pessoa que tem vocação para isso e que tem desejo para isso. Mas em termos de chamado, todo cristão tem chamado, todo cristão tem chamado para servir ao Senhor de alguma forma, e certamente os pais têm o chamado para ensinar os seus próprios filhos e criar uma pequenina igreja em casa, se tiver um filho, 2, 3, 5 filhos, e reunir em culto doméstico, ensinando a palavra. Não pode ser e nem deve ser somente o pastor que ensina a palavra. A única qualificação específica direcionada para o manejo e administração da igreja, nesse texto de 1 Timóteo 3, é essa frase, apto para ensinar. Todas as outras qualificações seriam qualificações normais para qualquer cristão. Mas apto para ensinar corresponde exatamente a Efésios 4:11, onde o pastor é chamado também mestre, pastor-mestre. Pessoa que deseja ser pastor deve ser uma pessoa que tem habilidade e tem alegria em ensinar. Número 12, os diáconos, nós encontramos eles mencionados em 3:8, devem exercer o diaconato, 3:10, indicando que este ofício tinha algumas responsabilidades específicas, provavelmente na área de cuidar aos necessitados. Mas não somente isso, os diáconos também viajavam, andavam a pé para divulgar a palavra, pregavam nos pontos de pregação, eram estudiosos também, levavam a palavra para frente. Mas eles não tinham a responsabilidade de cuidar da igreja como um todo. Tanto aqui em 1 Timóteo 5, 13 a 16, como em Atos 6, as viúvas que não tinham alguém para cuidar delas são cuidadas pela igreja. Então nós temos os diáconos cuidando desta área material, especialmente a distribuição para os necessitados. As mulheres, 3:11, da mesma sorte quanto as mulheres é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Que mulheres estão em vista? Temos duas possibilidades, podem ser esposas dos diáconos. Mas a frase da mesma sorte dá a impressão que está falando de uma outra categoria. E como nós sabemos que existiam diaconisas na igreja primitiva, eu acredito que isso é uma referência também às mulheres que se tornariam diaconisas, que aceitariam o ofício de serem diaconisas. Nós encontramos Plínio, já no início do 2º século, no ano 112, escrevendo para Trajano sobre diaconisas. Ele estava envolvido na perseguição da igreja, que ele queria saber como tratar essas diaconisas. Depois nós temos aqui, número 14, o mistério da piedade, 3:16. Refere ao segredo, a palavra
mistério, esse segredo, algo que ficou fechado e não revelado, que está no cerne do Evangelho, não conhecido antes da vinda de Cristo, para morrer e abrir a porta da salvação para todos. Inclui, portanto, o mistério, inclui a encarnação, ressurreição, pregação às nações e a formação da igreja e sua exaltação. Paulo, em Colossenses, deixa muito claro que a pregação do Evangelho às nações era mais ou menos o cerne deste mistério, porque, de fato, a morte de Cristo já tinha sido falado antes, e também a ressurreição, ainda que não era tão claro como ficou mais tarde, é por isso que os discípulos tiveram dificuldades em reconhecer a ressurreição de Jesus Cristo. Número 15, os ensinos dos demônios, 4.1. Refere aos ensinamentos dos falsos profetas que reivindicam inspiração da parte de Deus, mas na realidade recebem suas orientações de demônios. Então a igreja não é protegida de ensinamentos de demônios. Se aceitarmos as profecias, podemos saber, como 1 Tessalonicenses capítulo 5, 19 e 20 mostram, que haverão profecias erradas. Haverá inspiração que não vem da parte de Deus, e nem dos anjos, mas vem dos demônios. É por isso que nós temos que testar todas as coisas, assim a recomendação do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e 1 de João 4, 1 a 3. Número 16, proibição de casamento. Versículo 3, capítulo 4, é uma indicação que a linha doutrinária dos falsos profetas era a mesma linha gnóstica, ascética, que achava que casamento seria uma espécie de pecado, de agir mal, seria alguma coisa contra a realidade espiritual das pessoas que não se casam. Essas ideias platônicas e neoplatônicas e gnósticas foram invadindo a igreja e trazem até o dia de hoje aquela proibição dos frades e monges e padres católicos de casar. Como se uma pessoa não casada fosse mais santa e que o celibato agradaria mais a Deus do que o casamento. Número 17, nas nossas observações, Salvador de todos os homens, 4:10, não requer a interpretação que ensina o universalismo, isto é, que todos os homens vão se salvar. É simplesmente que salvação nos pastorais pode referir à manutenção de vida aqui na terra, como nós já vimos o caso da mulher que dá luz a filhos, como também Salvador a todos os homens, pode referir-se ao fato que ela está aberta a todos os homens, que todos podem receber essa salvação. O gnosticismo criou uma elite, uma camada lá em cima das pessoas mais intelectuais, pelo menos eles se achavam mais intelectuais. E eles podiam ser salvos porque tinham um verdadeiro conhecimento, enquanto os outros pobres, coitados, não poderiam ser salvos. Então, a ênfase nas epístolas pastorais é para que a salvação seja ofertada a todos. Número 18, ninguém despreza a tua mocidade, mostra como é possível que os jovens pastores faltem na área de autoridade. Firmeza na liderança é necessária para manter o padrão dos fiéis. Timóteo teria tido, nesta ocasião, se estamos pensando no ano 62 ou 63 depois de Cristo, ele não era tão jovem assim. Ele teria tido seus 40 e tantos anos. Mesmo assim, os velhos naquela época eram mais reconhecidos. Hoje nós não temos esse problema. Sabemos que um jovem pode ser tão hábil e ter tantos conhecimentos como algum velho. Mas Paulo diz, não permite que ninguém despreze a tua mocidade.
19. Timóteo tinha a tendência de negligenciar o carisma, isto é, o dom que Deus lhe deu. Mas nós não sabemos qual foi esse dom que Timóteo tinha. Talvez o dom de ser pastor, o dom de ensino, como nós já falamos. Mas 4,14 fala da possibilidade de negligenciar o seu dom, seu carisma. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante profecia com a posição das mãos do presbitério. Isto é, dos outros pastores e líderes da igreja de Éfeso. Número 20, Paulo ensina que os pastores que se empenham em ganhar o tempo na ministração e discipulado devem ser bem pagos. Interessante esta declaração de Paulo em 5, 17 e 18. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Dá para entender desse versículo que alguns dos líderes ganhavam algum dinheiro, uma espécie de salário mínimo. Mas alguns obreiros que davam mais tempo ao ministério e se afadigaram mais, não teriam muita possibilidade de ganhar seu próprio dinheiro, eles poderiam receber uma espécie de salário da própria igreja. Daí vem a prática hoje em dia de pagar os pastores um salário, para eles poderem ministrar e gastar o seu tempo na obra do Senhor. Mas notem bem que este texto diz com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Aqueles que vão de casa em casa ajudando as pessoas a entenderem as Escrituras, entender como viver ética e moralmente. Havia muita necessidade desse tipo de ensino naquela época. Número 21. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Refere a necessidade de aguardar a maturidade para a ordenação de pastores e autoridades na igreja. Impor as mãos apressadamente significa convidar problemas para a igreja. Imaturidade é uma das razões que as igrejas têm problemas. Imaturidade da parte dos seus líderes. E Paulo está advertindo Timóteo que isto não venha acontecer lá em Éfeso. Não buscar pessoas tão jovens, imaturas, não testadas para liderar a igreja. Paulo até diz que uma pessoa assim pode cair no opróbrio do demônio e que pode ser usar mal essa autoridade que Deus lhe dá, uma vez ordenado. Número 22. Não continues a beber somente água, mas tomar um pouco de vinho. 5:23. Mostra como naquela época não havia água pura. Ninguém sabia por que as pessoas ficavam doentes de estômago e de intestino. E eles descobriram que com vinho misturado com água havia menos possibilidade de engolir aquela água contaminada. Então, Paulo está dizendo que as frequentes dificuldades que Timóteo tinha era de purificar a água misturando essa água com vinho. Número 23. O amor do dinheiro é raiz de todos os males. É uma observação que o dinheiro não fica alheio aos problemas que dividem os irmãos e podem produzir avareza. Qualquer problema pode surgir. É outra maneira de entender esse versículo 10 de capítulo 6. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, todo tipo de mal, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmas se atormentaram com muitas dores. Paulo diz em 2 Coríntios que o amor ao dinheiro, o
o interesse ao dinheiro levou muitas pessoas a entrarem no ministério, a procurarem discípulos, a cobrarem pelo seu serviço de ensino. E fazendo isto é um grande perigo, porque toda espécie de pecado pode surgir desse mau ensino, desse desejo de mercadejar a palavra, como diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 2 e versículo 17. O amor ao dinheiro, então, deve ser evitado a todo custo, como o amor ao mundo também, em 1 de João, capítulo 2, versículos 15 e 16. O único que possui imortalidade, 6,16, em si mesmo é Deus. O que quer dizer isso? Os gregos andavam ensinando que a alma é uma espécie de faísca de Deus. Portanto, a alma humana também é imortal. Mas a palavra de Deus ensina claramente que isso não é verdade. Nós não existimos antes de nós chegarmos a ser concebidos no ventre da mãe e nascer e viver. Nós não temos uma pré-existência eterna, que seria imortalidade. Agora, chegando a conhecer a Cristo, passamos a ganhar imortalidade por sermos habitados pelo Espírito de Deus e por causa de nossa união com Cristo. Então, por isso que Paulo pode afirmar que o único imortal é Deus. E é realmente impossível que o autor da vida, o criador da vida, venha a morrer. Nós gostaríamos de fazer algumas recomendações de livros para os estudiosos. Nós temos usado e gostado bastante dessa nova versão internacional do Novo Testamento. Leia 1 Timóteo nesta versão e vai ver que tem alguma nova luz para lançar sobre a compreensão do texto. Não que as traduções outras sejam erradas, é simplesmente que essa pode ajudar a compreensão. Novamente queremos recomendar esta grande obra de J. Siddle Baxter, Examinar as Escrituras, para encontrar também excelentes mensagens e dicas para expor 1 Timóteo neste livro. Agora, de comentário, estamos aqui para recomendar também 1 Timóteo nesta discussão do professor G.N.D. Kelly, publicado pelas edições Vida Nova. Temos aqueles que vão querer buscar uma Bíblia com anotações, com a Bíblia Shed. Tem o novo comentário da Bíblia para aquele que quer uma discussão mais apressada, com menos páginas. Está aqui o novo comentário da Bíblia e o novo dicionário da Bíblia para buscar nomes, para procurar informação sobre gnosticismo, sobre as viagens de Paulo, a vida de Paulo. Tudo isso a gente encontra neste grande dicionário publicado por Edições Vida Nova. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade de estar falando sobre um livro do Novo Testamento.